Todos. Bem-vindos todos ao presente de ser um facilitador certificado de Conversando com Entidades, como pode ser mais incrível. E hoje estamos aqui, eu, Cíntia Rondelli, Raquel Aires e Fábio Meira, para conversar com vocês sobre essa grande mudança que foi na vida da gente. Pelo menos eu tenho certeza que na minha foi, de me tornar uma facilitadora de TTE. Como é que Nossa, fala em mudança, né? Então, a gente tem algumas perguntas, né? Então, a primeira é o porquê que você se tornou um facilitador, né? Então, no meu caso, eu nunca tinha imaginado de me tornar facilitadora de entidades. Na verdade, era assim, a última das minhas opções. Era tipo assim, olha, tudo menos essa. Essa de jeito nenhum, essa coisa de gente maluca. Essa de jeito nenhum, né? E no final das contas, me chamou de uma forma, foi um convite tão assim, que eu falei, cara, vamos lá ver o que rola, né? Fiz o avançado, gente, pra quê? O avançado já mudou a minha vida, eu falei, eu vou pro facilitadores, e aí foi uma mudança de nível, assim, de padrão, de parâmetro, de tudo. A água parou, tudo mudou completamente. Como que foi isso para vocês? É engraçado, assim, que para mim também, eu não tinha o nunca, como você, né? Isso jamais, isso não foi assim. Eu, pouco antes de fazer a classe de facilitador certificado, eu me inscrevi para a classe de facilitador de entidades. Caramba, eu me lembro que eu estava no Global, conversando sobre entidades, e a Andrea me perguntou quais eram as classes que eu iria, as próximas. Eu falei, eu vou para o avançado de conversando com as entidades, eu vou para facilitadores. Ela, você vai se tornar facilitadora de entidades? Eu falei, não sei. Eu sei que tem algo para mim nessas duas classes. Eu me inscrevi, eu não sei o que é, eu sei que vai criar muito mais para minha vida. E aí, quando eu comecei a ouvir os requisitos, né? Ouvi as telechamadas que eu ainda não tinha escutado, fui ler o livro. Gente, aí eu fui assistir um outro avançado antes do avançado, que eu estava indo ao vivo. A cada pedacinho eu ficava assim, isso é muito legal. Então, assim, nos requisitos eu mudei de não sei para eu vou facilitar isso. Era tipo ser roteirista de Hollywood, sabe? Foi essa sensação, assim. Eu quero esse negócio, é divertido. Uau, que legal. E bom, Fábio? O meu caso foi bem diferente, foi interessante, assim. Eu sempre percebia que tinha alguma coisa a ver e, ao mesmo tempo, eu ouvia tantas pessoas falarem disso, mas era como se fosse aquele alvo para um tempo futuro. Deixa eu pegar a maturidade com todas as coisas do Access que eu já estava recebendo, que estavam expandindo o meu mundo. Então, um dia vai chegar a hora de entidades. E eu cheguei a fazer 3 cursos no começo, né? E sempre assim, aquela facilidade, aquela leveza. Eu ia para casa, eu começava a ver coisas que eu não via antes. Eu ficava, caramba, que negócio é muito louco mesmo, né? E só contextualizando um pouco, eu cresci assim muito com aquele fundamento religioso, aquela coisa de tipo, não mexe com essas coisas, sabe? Aquele proibido. Não pode, né? Não pode, não mexe com isso, depois você não sabe o que pode acontecer. E aí parecia que era mais provocante ainda. E aí aconteceu de eu fazer o avançado, que foi lá no México com a Xeno, e acho que foi antes da pandemia. Enfim, eu fiz esse, foi muito bom. Foi maravilhoso, e eu assim, caramba, eu escolho isso. E naquele momento estava rolando ali de traduzir o livro. Aí o livro veio para mim, a classe veio também, eu pensei, gente, que isso? Tem um presente aí para nós, né? Tem um presente aí, que contribuição tudo isso pode ser? E eu lembro que eu fiz uma pergunta para a Shannon lá no avançado, e ela disse, a chave está no livro. E eu estava com o livro para traduzir, ao mesmo tempo que ela estava me dizendo, apressa logo com esse livro aí para entregar ele. Do outro lado, ela dizia, o que você está me perguntando está aí, eu já te dei, seu cabeção. Ela falou bem assim.
Agora é só você pegar e receber isso. E realmente foi um presente maravilhoso. Depois disso, não tive dúvidas. Eu fui escolhendo e começar a me abrir mais para esse mundo de entidades e perceber que nada disso era realmente tudo o oposto do que parece ser, né? Nada era daquelas coisas que a gente ouve falar, e tem pessoas que a gente recebe ainda com uma dose generosa de significância com relação à questão, e para mim foi assim, um convite de muita leveza e mais alegria, sabe? Então, assim, é uma escolha de muita gratidão que eu fiz mesmo. Muito legal. E cada classe, legal, né? Vocês já perceberam, facilitar essas classes é uma coisa muito linda, não é? Tipo, convidar mais pessoas para tudo isso. Gente, é assim, cada classe... Eu fico falando que é um dos momentos que eu estou mais feliz é quando eu estou dando a aula de classe de TTE. É uma das minhas coisas favoritas do mundo, da classe de TTE, porque realmente cria tanto espaço para as pessoas, sabe? De você pegar a pessoa, o começo da aula e o final, tinha que ser que nem classe de facelift. Você tira uma foto antes e uma foto depois. E o rostinho muda, cara, assim, a pessoa chega às vezes morrendo de medo e sai vendo possibilidades diferentes. Então, uou, né? Quanta leveza, quanta facilidade, quanta alegria a gente pode trazer. Isso tudo vem para o nosso universo também. Porque você vibra junto com as outras pessoas, né? À medida que elas vão desenrolando e vão abrindo espaço para receber aquelas informações, de perceber que, uau, eu dou conta também, caramba, é fácil, não é difícil. Sabe, isso, nossa, a gente participa junto e vibra junto, curte junto, é muito gostoso, muito fantástico mesmo. É um presente. E é um presente mesmo que você te falou, foi exatamente a percepção que eu tenho. Eu devia ter sempre o antes e depois. Gente, vamos fazer uma foto da classe de entidades? Não, mas nem começou ainda, exatamente, vamos fazer agora. Só para ver depois o antes e depois. Só depois. Exato. Agora tem uma coisa, né, gente? Eu não sei se rola com vocês, que quem escolhe fazer uma classe comigo, se tem alguma questão com isso, o espaço está ali, independente da classe. Então, antes e depois, com o facilitador de conversando com as entidades, tinha que ser em todas as classes. É verdade. Como seria, né? Como seria? Muito bom. E é justamente assim, ver esses momentos de uau, mesmo assim, naquelas, né, nas primeiras horas, a pessoa vem ainda, tá com aquelas barreiras levantadas, você vai entrando com as ferramentas, a pessoa começa a perceber um pouquinho de leveza, até a expressão delas mudando, assim, que eu fico reparando, às vezes eu disse, caramba, você tem um espelho aí para você dar uma olhada agora como é que você tá, já é diferente? Por quê? As pessoas nem percebem. E vai muito para aquele lugar, né? Como a gente sempre diz, o que é leve para você é verdadeiro. Então, essa beleza de trazer mais leveza para esse mundo tão cheio de pontos de vista, de significância, e perceber essa leveza. Conflitos, né? Exato, perceber essa leveza nas pessoas e uma escolha diferente, assim, eu acho que o que eu percebo também vai além de simplesmente entidades desencarnadas, mas também para uma escolha de estar presente com a própria vida, com o próprio corpo, e deixar de ser o efeito das coisas que ouve, das coisas que comprou de algum lugar, de algum momento, que acabam trazendo aqueles efeitos que as pessoas não curtem muitas vezes, e saber, caramba, eu tenho escolha. Que beleza é saber que você tem escolha sempre. E é um nível de potência que a pessoa acessa, que ela muitas vezes fala assim, caramba, não estou acreditando que as coisas mudam à medida que eu vou usando essas ferramentas, né? Então, esse crescimento de cada um é muito lindo, cara, é fantástico. Muito, muito gratificante. E você sabe que, para mim, no início, foi até um convite de um espaço, de um lugar, assim, de acessar realmente, como eu diria, até uma habilidade de cura, portanto, o ponto de vista que você foi carregando, de repente você soltar tudo isso, e agora saber o que é verdadeiro, saber que existe sim tudo isso, então, e hoje, principalmente, eu não sei se vocês perceberam, lógico, né, o novo manual agora está num espaço muito mais incrível ainda, como se a gente tivesse dado um salto para dentro, assim, desse mundo todo, que está sendo maravilhoso, assim, para mim, nossa, expande muito, né? Nossa, incrível. Nessa primeira vez que eu facilitei o manual novo, cara, eu acho que eu chorei metade da aula.
Então, tipo assim, eu ia fazendo exercício, porque tem um monte de exercício agora, né? E eu ia Exato, facilitando o exato. exercício, à medida que o pessoal, eu percebia a expansão de todo mundo, eu ficava, Testemunhando a não beleza e possível, você tá chorando. achando que eu tô bonito. É isso. É bem isso Testemunhando a mesmo. beleza. Muito gostoso. Esse, realmente esse movimento foi e está sendo um presente muito grande para minha realidade. Falar. E eu cito aquela coisa que a Shannon até fala no livro, né? Como você pode ter consciência de tudo e excluir essa consciência do reino dos espíritos, até como ela coloca, porque é um conhecimento muito vasto. A gente se fechar para isso é como cortar uma parte de nós, uma parte da consciência e fazer de conta que está tudo certo. Não bate, Não tem né, com como, aquela. acho. Não funciona. Não bate com a escolha de não viver em separação. Você É diz para o verdade. mundo que não deseja separação, que não escolhe separação, que quer um mundo de inclusão, que inclua todos, e aí fecha os olhos para isso? Como assim? Porque é parte da gente, né? É muito gostoso. E realmente, assim, é um espaço de facilitação que permite, eu não sei para vocês, assim, mas para mim, realmente é aquele momento onde você se percebe mais ainda como ser infinito, de transcender essa vida, esse corpo, e saber que, né, você está realmente naquele momento de ter contato, acessando, e está se abrindo para esse algo mais, né? De quantas vezes a gente já teve do outro lado também, quantas vezes a gente já escolheu encarnar de novo, e agora tem um lugar de consciência, isso é muito lindo. É muito bacana. Acho que eu falo demais até. Olha, mas não bate eu falando, porque olha, eu tenho que dizer assim, mordendo a boca para não ficar falando o tempo todo, né? Tá louca. É verdade. Não, Deixa eu ver. A gente... Vai. Vamos fazer mais uma pergunta, então? Vai lá para a pergunta. Já temos um porquê bem interessante aí, né? Mas o que ser facilitador de conversando com as entidades mudou para vocês? Vai lá, Raquel. Começa tu. Cara, mudou tudo. Mudou tudo na minha vida, ser facilitadora de conversando com as entidades. Mudou relacionamento em casa, sabe? Facilidade com a minha mãe, por exemplo, que tem Alzheimer muito maior. Tem Alzheimer não, ela tem outro tipo de demência, na verdade. É um tipo de demência. Facilidade em relacionamentos amorosos, despedidas de seres que estavam aí, ó, não sei quantas vidas ao meu redor. Ser ainda mais facilidade, mais espaço para a vida das pessoas, né? Que eu passei a levar isso que estava na minha vida desde criança, que por muito tempo eu escolhi negar, porque, tipo, não dou conta, tenho medo. Sou esquisita, assim né? Não vai dar, tá esquisito, e parar e começar a compartilhar isso com todo mundo. Nem aí que a minha família é toda católica, sabe? Assim, com todo respeito, só que sendo o espaço para as pessoas se questionarem. Isso foi para tudo. É chegar numa classe de fundamento e a pessoa virar até numa questão que não está tendo não tem a ver com entidade, e falar assim, nossa, essa é a melhor classe de entidades que eu já fiz. Aluno que já tinha feito classe conversando com as entidades, sabe? Que realmente é algo que é transformador em tudo para mim, para minha vida. Mudou, assim, não tem uma área, sabe? Traz facilidade em criação, gente, escrever livro com entidade. Eu escrevi um livro infantil com entidade, com a colaboração de entidades, recentemente. Então, assim, voltar para esse playground da infância, assim, é muito gostoso. É muito gostoso. Legal. E para você? Para mim, assim, dos grandes ganhos, assim, isso que você falou de você estar
com esse mundo, esse universo de inclusão, de você falar assim, caramba, eu encontrei minha tribo, e a tribo com corpos e sem corpos, né? E onde você passa a criar junto com as entidades. Não é aquela coisa do tipo, vai lá e faz para mim. Não é, opa, que contribuição vocês podem ser aqui para que a gente faça isso daqui? Que contribuição vocês podem ser para mim para que eu atualize isso com mais facilidade? Então, essa parte do se permitir receber do que não é visível necessariamente, que expande as criações. Né? Hoje em dia, quando eu crio sempre convidando todos os seres, né? Independentemente de ser um ser né, objeto, ou um ser pessoa, ou um ser animal, né? Essa participação divertida, e onde você não está sozinho nunca, né? Você está sempre participando junto. Isso, para mim, foi um presente incrível. E a facilidade de poder verdadeiramente ser contribuição na vida das pessoas, passando essas informações, essa forma diferente de quebra de paradigma, eu não posso falar, olhar e tal. Não, vamos olhar para isso. Vamos, né, dar só meio passo, e você vai ver que não tem chão aí embaixo, dá mais meio passo, e daqui a pouco a pessoa está correndo, sabe? É lindo, é um presente de verdade. E você, Fábio? Para mim foi basicamente deixar de ser esquisito para achar esquisito, não ser esquisito, resumindo a mudança, assim. Sabe, do tipo assim, aquelas coisas, as pessoas às vezes veem minhas postagens, do pessoal que me conhecia de antes do Access, que negócio é esse que você fica postando aí de classe de entidade? Você me explica direitinho o que é isso. Com muito gosto, com certeza, com muita alegria também. E foi justamente desse lugar, assim, de perceber que, primeiro, não estamos sozinhos, e primeiro, não estamos limitados a esse corpo, a essa vida, e realmente perceber como tudo transcende tempo e espaço, assim. Isso mudou muito para mim. E muitas vezes coisas que estão vindo para mim hoje, e que pessoas que vêm para mim hoje, já vem logo aquela pergunta, será que tem alguma coisa aí que a gente já tretou em outras vidas, que estamos tentando agora? E já começou por aí. E outra coisa também é essa inclusão de tudo isso, sabe? Não algo que você tenha que agora ser, né, como o exterminador de entidades aí, fazendo podpoc com entidade o tempo todo, mas sim realmente exterminador de podpoc. Aquela pessoa, tipo, que a gente ouve bastante as pessoas desse estigma, desse receio, como assim, de se estava no lugar, entidades fossem inimigos, né? Exato, ela assim, estava no lugar, estava super pesado, cheio de entidade. Ok, como estar num lugar cheio de gente? Não é pesado também com o corpo? Qual é a significância que tem nisso aí? Quer dizer, isso mudou bastante para mim, ficou muito claro, e realmente, como vocês colocaram ali, esse compartilhamento com a classe, ver as pessoas começar a andar sozinhas e confiar no que elas sabem sobre isso, que vai além de qualquer doutrina, filosofia ou qualquer padrão que tenha sido ensinado para elas, é muito gostoso, sabe? Isso muda tudo, assim, muda a maneira como a gente navega, como a gente cria. Para mim, por exemplo, o espaço de criação, inclusive de dinheiro, de criação das classes, tipo, tudo agora é só escolha mesmo. Né? Não tem cantinho escuro que você diz, não vou olhar para isso porque eu não sei como fazer. Não, vamos lá e vamos olhar o que tem aí, realmente receber o que tem aí, e isso mudou bastante, assim, sabe? E com leveza, né? Com tranquilidade. Sem aquela coisa do medo, sem aquela coisa do perigo, não. Vamos lá. Ou aquelas consequências desconhecidas, que não sei, de algum lugar as pessoas compram umas coisas tão interessantes assim, às vezes a gente, nossa, que incrível isso, né? Como pode ser mais divertido e mais fácil? Exato. É como se você, e a vida toda fica mais leve. Sabendo que tem essa facilidade, como eu disse, fica esquisito você não escolher essa facilidade depois. É como tentar sempre a coisa do jeito mais difícil, do jeito mais... É engraçado você falar e fica esquisito não escolher isso, que eu me lembrei que ano passado, logo quando eu renovei a minha licença de facilitadora certificada, uns dias depois, não sei, eu perguntei assim, nossa, por que eu renovei isso?
Na hora que eu fiz a pergunta, veio, se eu não tivesse renovado, eu não ia ser facilitadora de conversando com as entidades. Veio assim, foi imediato, É assim, isso. sabe? Que é isso, não dá para imaginar o sem isso depois, né? Depois que Exato. a gente brinca com essas ferramentas, não dá para imaginar ficar sem elas, assim. Exato. É algo muito... que a gente leva para a vida toda, né? É verdade. E para quem tem interesse, né, em fazer, vamos ter o próximo... Tem mais uma perguntinha aí. Tem? Tem a da Rachel. Que presentes inesperados vocês receberam de seu facilitador, de conversando com as entidades? O que veio assim de inesperado? Que não parece, não veio daí, né? Aparentemente não tem conexão. O que veio de inesperado de seu facilitador? Para mim, assim, é essa coisa de parece que eu estou sempre amparada, sabe? Sempre eu sempre tenho a quem recorrer, a mim, mas eu sempre tenho pessoas e possibilidades, seres com que eu posso conversar, e isso eu não cogitava antes, né? Essa coisa de estar tendo um nível de expansão, eu não consideraria isso antes. Sem palavras, assim, digamos, é algo que foi um dos presentes mais diferentes que eu já recebi. Não tem, na verdade, como eu colocar isso, explicar, mas é algo que realmente eu não me imaginava que viria e expandiu minha vida e continua expandindo a cada dia de formas totalmente inusitadas e grandiosas. Para mim também teve muito disso, e muito no campo de presente inesperado foi começar a literalmente ver certas coisas que eu não me permitia ver antes e começar a perceber coisas também, atividades que até impactaram no meu corpo, na maneira como algumas coisas estavam surgindo, e depois eu fui tendo mais clareza disso, e caramba, que presente que é tudo isso. E essa coisa das vozes também, como a Cíntia comentou ali, muitas delas que a gente vivia de certa forma assim, para mim era algo com que eu tinha que lidar, entre aspas, e de repente passou a ser algo do tipo, caramba, que presente, eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe que contribui, eu tenho um universo, um reino inteiro aí de possibilidades que vai além daquilo que está na realidade física também, né, naquilo que a gente vê. E assim, aos pouquinhos, um grande presente foi começar a realmente receber essa coisa do... Nem só porque você não vê, não quer dizer que não é verdade. Então, essa leveza de saber que sim, tudo isso existe, nós não estamos falando de nada fantasioso, misterioso ou irreal aqui, realmente é o que é, e é isso mesmo. E ter consciência disso, para mim, mudou muita coisa. Foi um presente imenso. Para mim, teve... Assim, tem vários presentes inesperados, né? Assim, maior ali, de quando eu me tornei, no momento que eu me tornei, assim, que eu já reconheci ali, tem a ver com isso que vocês falaram, que foi a reconexão com velhos amigos. Veio, assim, muito, assim, eu não me esperava me reconectar com amigos de tanto tempo e ter tanta facilidade e tantos seres disponíveis, dispostos para serem essa energia na minha vida. Esse mundo, essa galera aí. E um recente que eu assim, destacaria assim, mais inesperado também, foi a mudança que isso tem feito para que eu receba mais de pessoas com corpos como nós. Também. Verdade. Que para mim também não, né? Tipo, não ia esperar isso conversando com as entidades. Veio daí, gente, veio daí. Uau, que bacana. Veio muito daí. Isso é um aspecto também que, para mim, abriu muito espaço isso também, de receber os encarnados também, com mais facilidade.
Isso. Na verdade, eu acho que receber das entidades acaba sendo até muito mais fácil. Você percebe? Foi isso que eu reconheci para mim recentemente, que eu escolhia receber, me permitia receber delas e dos outros não, me permitia criar com elas e com outros não. E às vezes a gente nem você acha que você está falando, você está brincando, você está criando e recebendo, e não é bem assim, né? É isso mesmo. E, gente, para quem escolher, para quem o bichinho já tinha mordido e mordeu mais, tem classe vindo aí em julho, no Castelo, verdade. gente. No Castelo, na Itália. Vai ser presencial e online, né? Então, Exato. quem quiser ir para o Castelo, a gente está aqui, né? Tipo assim, unir o que se requer para essas fronteiras abrirem, para a gente poder estar lá, né, Raquel? Isso. Exato. Mas quem também desejar pode fazer online, vai se chamar, a Angelique colocou aqui nos comentários o link para quem quiser se informar melhor, né? Vai ser um conjunto de TTE avançado e a classe de facilitadores. Antigamente, a classe de facilitadores era só para quem estava com os pré-requisitos para se tornar um facilitador, ou já era CF, né? Mas agora você pode fazer, se cumprir os pré-requisitos, mesmo sem ser o CF, e você fazer o avançado, fazer a classe de facilitadores, e aí você vai poder facilitar classes de introdução do Conversando com Entidades. Não é a classe de 2 dias, é uma introdução de 2 horas e super expansão também. Pode ir passeando com alguém, acompanhando alguém e escolher fazer a classe, né, Cíntia? Também. Né? Quem sabe, de repente, já... Vai só, não, tô indo só para avançado. Vende para você, tô indo só para avançado. Só para ver o que é que tem Sim. nesse avançado, e aí tá aqui, né? Tô aqui, deixa eu fazer a outra. Como você falou, o bichinho mordeu, né? Eita, e bichinho. É isso, gente. É bom demais da conta. Mas Como possível, seria, né? Se permitir. Não sei se vocês já conheceram o Castelo, eu ainda não. Então eu estou assim, super nessa de bora derrubar essas barreiras, fronteiras e tudo que está impedindo isso aí para a gente poder estar lá, né? Festa! Tô com saudade já dessas classes lindas. Vou te dizer, viu, Fábio? Castelo é incrível com qualquer classe. Em classe de conversando com as entidades, né, Cíntia? O negócio é lindo! Show! Como pode ser mais divertido? Demais. Você sabe que a última classe que a gente fez juntas, né, Raquel, foi lá no Castelo, né? Foi, de Seres de Luz. Foi bom demais. Que é uma classe que você tem que ter o avançado para poder fazer, né? Uma das classes mais avançadas de TTE. E o que mais você pode receber do universo de cada um de nós aqui, do universo da Cíntia, do Fábio e do meu? Tá aberto aqui, ó. Percebam o que criou para nós e o que mais poderia criar para vocês. É isso aí. Que presente que isso pode ser na sua vida também. Que expansão você pode se tornar para outras pessoas. Que presente você pode se tornar, né? Ao receber, você também presenteia. Então, como pode ser mais incrível? E sabe que essa foi uma das premissas que eu comecei a ter consciência. Quanto do que a gente vai recebendo se torna um presente ainda mais exponencializado à medida que compartilhamos isso com outros. Que aí você está falando da criação de uma realidade diferente, onde não é só sobre uau, que experiência incrível que eu tive aqui na minha ilha, do lugar onde eu me sinto seguro, para ir... na minha bolha, né? Na minha bolha, exato. Para ir para esse lugar de caramba, que realidade a gente pode criar se mais pessoas, né, abraçarem isso e se empoderarem de tal forma que possam ser o convite para aquelas outras, né, esse efeito grandioso que nós podemos criar de criação de realidade. É isso mesmo, de expansão de consciência. Como pode ser mais fantástico? Como pode? E é isso, meninos. Gratidão por esse bate-papo aqui. Foi muito gostoso, fantástico mesmo. Gratidão a todo mundo. Isso, gratidão pessoal que está aí com a gente. Gratidão, meninas. Super divertido e leve. E a gente se encontra logo em breve, em julho, na classe de avançado e dos facilitadores. Estou aguardando vocês. Vamos!
Vamos lá. Beijão, gente. Gratidão, gente. Beijo. Tchau, tchau.